E aí, meu povo, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do Emagrecer Sem Recomeçar. Hoje é a consulta 2 da Mel, da Melissa. Mostra ela aqui. Oi. Essa consulta é a primeira consulta de acompanhamento, certo? Então a gente fez aquele primeiro plano de ação, conversamos. Hoje nós vamos ver o que funcionou melhor, entender a adesão da Melissa e também vamos refazer a avaliação física, ok? Peço para que você não estranhe que eu estou com essa roupa aqui de academia. Eu não atendo de roupa de academia, ó, nem de tênis. Mostra o tênis. Por mais que esse tênis aqui tá mais caro que meus saltos. Mas é porque depois daqui a gente já vai voar pra gravar o próximo episódio. Então eu já tô dando spoiler, né? Por que que eu tô com essa roupa. Então o episódio tem a ver com movimento, tá bom? Mas é só por isso, viu, gente? Eu não atendo de roupa de academia, não. Então, olha, eu vou começar aqui agora o bate-papo com a Mel. Vamos lá, Mel. A gente conversou um pouco antes e teve muitos feriados ao longo desse mês de abril. Teve Páscoa, teve feriado de Tiradentes, eu nem sei mais o que, tanto feriado que teve, né? Aham. E aí você também me comentou sobre semana de provas. Uhum. Me conta um pouco mais como foi, o que talvez desequilibrou um pouco mais em alguns momentos. Fala aí pra nós. Então, eu tive 2 semanas de provas, né, que foi química, tudo enrolado aí nessas semanas, e eu fiquei muito ansiosa e eu não consegui dormir direito, né. Eu Uhum. estava muito ansiosa, eu acordava, eu não sentia muita vontade de comer, mas chegava à noite eu já ficava com fome. Aí eu ficava com uma vontade imensa de comer. Foi aí que meio que deu uma desequilibrada um pouco, porque eu estava seguindo certinho, aí chegou nessa semana da prova eu fiquei muito ansiosa, entendeu. Aí eu vi Uhum. que eu fiquei mais inchada, me deu vontade de desistir um pouco, me senti um pouco pressionada, entendeu, de estar: "Poxa, eu vou me decepcionar de novo", eu fiquei com esse pensamento, né, foi nessa semana aí, mas logo que passou e que também depois veio o resultado e eu vi que eu fui ok até, eh, meio que eu fiquei mais animada e eu percebi Uhum. que só foi naquela semana mesmo, entendeu. Que até que eu falei pra você que eu estava meio que monitorando o peso, deu uma Uhum. aumentada, e aí depois que passou essa semana aí que eu voltei à rotina, novamente, eu vi que eu dei uma desinchada, tal, e eu percebi que foi por conta do emocional mesmo. Uhum. Certo. E aí o emocional, assim, não te fez querer comer demais, assim, tipo, ou em algum momento, assim, você falou: "Nossa, eu quero, tipo, acabar com a cozinha, assim, comer muito"? Ou Fi foi o contrário, tipo assim, você ficou sem fome Eu mesmo? fiquei sem fome na parte da Ah, e manhã. depois ficou com essa fome É, aumentada, né? isso, depois que eu comecei a ter depois que eu terminei a prova, que aí eu fiquei Uhum. assim: "Meu Deus, tô com fome", entendeu? Certo. Na consulta do dia 21/3, o peso estava 79,7. Uhum. Então, ao longo desse mês, pelo que você me falou, então o peso basicamente manteve aí? Se manteve. Aí depois, ele ficou tipo 80, Uhum. 81, entendeu? Tava assim. Então não Eu desceu. vi que meio que deu uma oscilada, toda vez que eu pesava na parte da manhã, estava meio que oscilando. Uhum. Aí chegou agora que eu fui me pesar na parte da manhã, estava 77,8. Certo, certo. E aí, mesmo com toda essa questão da ansiedade, etcétera, você manteve a organização das refeições? Mantive Das a organização, marmitas? só que eu falei assim, eu não tinha vontade, entendeu, de Uhum. comer nesse meio. Eu mantive normal, só que aí antes das provas eu estava tão assim: "Meu Deus, não consigo comer". Aí às vezes eu deixava de lado, mas aí quando eu chegava em casa, ficava com fome. Aí você perguntou também da Páscoa, né. Uhum. Da Páscoa, eu levei a minha balança pra casa da minha tia que ia fazer uma fechada lá, e aí eu coloquei 50 gramas de arroz, e aí eu peguei o peixe que eu gostava,
que eu gosto eu não sou muito fã do peixe frito, eu gosto mais do ao molho, Uhum, entendeu. ensopado, né. Isso. Aí eu coloquei que certinho, acho que 100 gramas que tava Uhum. lá, entendeu. Legal, então conseguiu manter esse monitoramento, É, né. Exercício, qual que é a frequência que você tá fazendo? 3 vezes, eu não consegui aumentar mais, que daquela vez que a gente estava conversando, eu Uhum. chegava em casa muito cansada, até tentei, mas não consegui manter a frequência que a gente conversou da última vez. Tá, então esse foi um ponto que não deu certo, né. Uhum, Eh, isso que a Mel falou, em referente a essa questão da vida mesmo, né, prova, às vezes você vai estar mais atarefado, trabalho, em prova, faculdade, mas o mais importante é você não jogar tudo para o ar. Então o que você conseguir se manter consistente fazendo, não pense assim: "Nossa, já que eu não estou fazendo 100%, então eu não vou fazer nada". Esse aí é o uhum, pensamento que mais sabota todo e qualquer emagrecimento. Não tem jeito você pensar dessa forma. Então, mesmo com o que você tem no momento, é claro, sempre se organize o máximo possível. Muitas vezes é uma questão de previsibilidade, organização, de deixar as coisas mais, à vista, de deixar tudo previamente organizado, porque quando essa ansiedade bater, essa falta de tempo, esse atrito bater, você já resguarda essa ansiedade, já resguarda todos esses problemas, sabendo que você já deixou pronto, sabendo que se você não fizer vai ser muito pior, você vai ter que voltar a estacar zero, você vai ter muito mais trabalho depois para conseguir, ou chegar perto do que você estava ou minimamente ali perto, né. Então assim, não desista. Se você tá numa semana mais louca, isso é normal, né. Eu essa semana passada também estava para entregar minha qualificação no mestrado, foi um caos. Treino, assim, não foi o melhor que eu pude, treinei menos, dormi pouco, mas eu não parei, não parei de jeito nenhum. Então, sempre que você se vê nessas situações, uhum, e uma coisa às vezes vai ser importante, igual ela falou: "Ó, às vezes eu acordava sem fome e tal", muitas vezes a gente vai ter que se obrigar um pouquinho, né, uhum, a cumprir a refeição que tem, por quê? Porque você sabe que essa fome vai vir depois. Então é uma uhum, coisa que eu falo muito com os pacientes aqui, que a fome, quando a gente ignora ela, depois ela vem com juros uhum, compostos, certo? Então parece muito lógico às vezes assim: "Não, eu não vou comer, tô sem fome, respeito o sinal do meu uhum, corpo", mas meu amor, seu corpo, né, nessa vibe, good vibe, na hora que ele vier com fome, minha filha, esquece. Então, vai ser muito mais difícil você manter esse controle. Então é sempre bom se resguardar, ter tudo pronto, às vezes fazer um esforço a mais para não pular essa refeição, se você sabe que você tem um plano ali bem calculado, tudo, não vai ser um problema, né, isso. uhum, Então, essa história de comer intuitivo, tarará, muitas vezes isso aí não é para todo mundo, eu diria que é para quase ninguém, uhum, certo? Mas que bom que você manteve, né, essa organização. uhum. E uma coisa que a Mel falou que ela começou a fazer também, fala aí. Terapia. Ô glória! Gente, terapia é tudo, você tá gostando? Eu tô amando. Assim, ela tem me ensinado muito a viver o hoje, não a viver o amanhã, entendeu. Uhum. Porque eu tenho muito isso de ficar no amanhã, e não viver o que tem hoje. Aí ela me ficou falando que é pra eu, quando eu for dormir, pensar tudo que eu tinha feito no dia, entendeu. Ótimo. No dia, ver: "Ah, acordei, hoje eu fui na academia, eu fiz isso". Porque você consegue ver o que que você fez, entendeu, e para de ficar se preocupando com o amanhã deixa para o amanhã, entendeu. E aí você consegue até se organizar melhor: "Poxa, eu não fiz isso hoje, então amanhã eu consigo fazer", né. Então, assim, tá sendo bem esclarecedor e que tá me ajudando também em relação à comida, né, Ótimo. pra eu Ó, não eu sempre falo pra tantos pacientes, assim, tem tantas pacientes minhas que gastam com tantas coisas e não fazem uma terapia, eu falo assim: "Investe na terapia". Isso aí vai ajudar muito mais você, o seu emagrecimento, do que, sei lá, esse suplemento que você tá gastando uhum, horrores. Por quê? A terapia, ela te ajuda o quê? No autoconhecimento, uhum, ela te ajuda a você realmente identificar também a sua identidade, os seus padrões, certo? Tanto aqueles que você gosta, quanto aqueles que não são tão desejáveis, certo? E a terapia te ajuda a te manter mais disciplinada, essa uhum, autoconsciência. Eu uhum, eu pego muito nessa tecla do automonitoramento aqui,
Porque muitas vezes é só uma questão da gente parar e refletir. Parar e refletir se eu tô organizando, se eu tô seguindo a dieta, se eu estou indo para o exercício, quantas vezes estou, como está meu peso. Então isso se aplica a tudo na vida, né? Tudo que a gente não metrifica, não analisa, não reflete, a gente não melhora. Verdade. A gente tende a ir levando o quê? No piloto automático. Uhum. Então, eu estou muito feliz com essa novidade da terapia, com certeza. Inclusive, eu já conversei com uma psicóloga, pretendo trazer um episódio com uma psicóloga para Uhum. falar sobre ansiedade, sobre relação com a comida, estratégias práticas, igual essa psicóloga te deu, né? Um exercício, algo assim para implementar no dia a dia, para melhorar cada vez mais isso, certo? Sim. Então, muito bom, recomendo. Finalizar essa primeira parte, quero saber Sim. sobre intestino, tá tudo bem? Como que tá? Tá tudo ótimo, inclusive tô conseguindo muito ir no banheiro, principalmente é na parte da manhã que eu não conseguia ir. E urinar também, tô indo bastante. Eu estava até reparando, meu estômago antes vivia estufado, né, agora não, ele tá até mole, assim, sabe, Legal, que nunca ficava. ótimo. Então você tá indo todos os dias. Sim, aham. Beleza. Água, você estima que você tá bebendo quanto de água no dia? Não tô conseguindo beber 3 litros igual você falou. Gente, eu Acho que é bebo uns 2 água à litros. toa, sério. Eu tô fazendo nada pra beber água. Tô fazendo nada. Eu viciei em beber água. Eu Tá em torno de de quanto? 2 litros, por aí. Tá, 2 litros. Pode aumentar. Hum, tentar. Pelo menos uns 2,5. Vamos aumentar essa água aí. Água é o melhor diurético, né, que a gente Uhum. tem. Então, dá pra aumentar. Tá, beleza. Então, vamos fazer a avaliação física agora. Agora, lembrando, a gente comentou um pouco sobre isso no outro episódio, as dobras, não é o melhor método de avaliação da composição corporal em pessoas que estão com obesidade. Mas ainda assim é um parâmetro que a gente pode fazer e algumas dobras que a gente não consegue pegar num primeiro momento, e é depois de um tempo a gente já consegue pegar, isso já é um parâmetro para nós também, de evolução, tá? Então, eu faço as dobras sabendo das limitações para esse método aqui, mas principalmente porque a gente faz a avaliação sempre à tarde, depois do almoço, a gente fazer a bioimpedância já teria mais alterações, né? E eu ainda tenho que falar para ela, ó, não treina, tá lá, tem todas aquelas condições da bioimpedância. Então, ainda assim, eu prefiro fazer com o adipômetro, tá? Eu acho até importante falar também que eu ando tendo bastante paciente com SOP, que é o que a Melissa tem também, né? Síndrome do ovário policístico. E muitas vezes as meninas descobrem muito tarde, né? A SOP. Por exemplo, a vida inteira acha que é normal, por exemplo, ter mais pelos ou um excesso ali de acne. E depois de um tempo descobre que tem SOP, que é uma condição assim que altera a questão hormonal, principalmente ali um aumento de testosterona, tá? Uma resistência à insulina. Então, se você tem uma gordura mais central, né? Uma gordura mais abdominal, tá tendo um ganho de peso ali mais significativo, seus exames tá dando ali uma glicose mais alterada, né? Essa insulina também é um sinal sugestivo, né? Se você tem muita acne, pelo, depende muito. Tem mulheres que não vão ter todos esses sintomas, tem mulheres que vão ter alguns, mas é um sinal para você investigar, tá? Para iniciar um tratamento, tanto às vezes medicamentoso, né? Tem mulher que toma anticoncepcional, toma grifage para melhorar a sensibilidade à insulina, né? Quanto a questão do estilo de vida, que é assim, inegociável, não tem para onde correr, tá? Então, se você está vendo esse vídeo e desconfia, melhor você já consultar um endócrino para ter essa certeza, Sim. né? Você descobriu quanto tempo? Ixi, eu acho que eu tinha uns 15 anos, por aí. Então, mas você vê que assim,
Eu tinha muita Começa a ficar mais de dificuldade. adolescente, né, que você vai É. descobrindo. Quase um mês, né, 1 mês e Uhum. 4 dias. Então a Mel, quando ela começou a dieta, antes desse acompanhamento aqui, né, a dieta que eu tinha feito, você estava com Uhum. 82, né? Isso. Aí ela já tinha descido 3 quilos, Uhum. certo? Aí desse mês de março para mês de abril foi 1,1 kg, então, comparação, da massa aqui de gordura. Então, desse 1,1 kg, basicamente. Aqui, massa de gordura. Desse 1,1 kg, então 800 gramas é gordura mesmo. E aí Uhum. os 300 gramas é retenção, água, outras coisas. Aqui, referente ao às circunferências, né? Então, a circunferência de cintura, ó, diminuiu bem, que é uma região que costuma incomodar mais, né? Uhum. Você também conseguiu perceber isso pelas roupas, né? Bastante. Então, esse é um sinal muito positivo, que é exatamente onde a gente quer perder, e principalmente meninas com SOP que tendem a acumular mais aqui, Sim, é uma região que a gente vê que demora mais para descer. eu reparei mesmo porque eu vestia 48, aí quando eu fui comprar o uniforme novo do serviço lá, que as meninas, foi 46. Ó, Você então já viu? desceu o É, número. Olha aí, gente, isso é uma das principais métricas de avanço, tá? Roupa, número de roupa, espelho. Então já descemos um é. degrau, né? Muito bom. Quadril, assim, basicamente manteve igual, é, nessa avaliação que eu fiz. O braço diminuiu 1,5 cm. Coxa também ficou um pouco parecido. E a panturrilha também. Então, realmente foi essa região aqui mesmo, que perdeu Uhum. mais até o momento, né? Das dobras, todas diminuíram um pouco, tá? Só das costas que quase não diminuiu, mas a abdominal diminuiu um pouco, a dobra da coxa e também a suprailíaca. Como não foi uma grande perda de peso na balança, o percentual de gordura ele não vai alterar tanto, né? Tava Uhum. 39,2, agora tá até 38,9. Então, Uhum. basicamente, tá entrando ali nessa casinha dos 38, certo? O que que a gente precisa fazer agora? Porque pela meta que você estabeleceu, Uhum. que é uma meta grande, que eu até falei pra você, ó, a gente precisa Uhum. alinhar isso, talvez em 6 meses não vai ser suficiente, lá. Mas se a gente continuar mantendo, a gente pode continuar mantendo numa velocidade mais devagar, devagar e sempre, né? Uhum. Ou a gente pode acelerar esse processo, até porque querendo ou não, isso de algum acelerar não, nossa, doidado. Uhum. Mas você entende que quando a gente vê o resultado um pouco mais rápido, às vezes a gente se motiva mais, aí você pode ficar se desmotivando, entendeu? Uhum. Mas assim, a sua dieta, ela tá em torno aqui de 1.300 calorias, 1.295, certo? Então ela já tá um déficit já bem expressivo, vamos dizer Uhum. assim, né, pro seu quilo de peso. O que a via que a gente tem realmente é o exercício Uhum. para acelerar esse processo. Então, isso é uma coisa que a gente já conversou, né, na outra consulta. A Mel, ela vai 3 vezes na semana, quarta, sábado e domingo. Uhum. É isso, né, os dias que você tem disponível. A gente vai ter que dar um jeito de acelerar isso, porque assim, Uhum. eu posso diminuir sua comida. Uhum. Poder, eu posso tudo, entre aspas, né? A gente pode tudo. Mas será que você vai conseguir sustentar, entendeu? Entendi. E aí a gente já entra em outro problema. Por isso que muitas vezes aumentar pela via do exercício é uma analogia que eu sempre faço do copo para as minhas pacientes. Então, esse aqui é o seu corpo, é o que seu corpo precisa de energia no dia. Uhum. Quando a gente precisa emagrecer, a gente não pode encher esse copo todo. A gente tem que encher menos, né? A gente pode encher muito menos, a gente pode encher um pouco menos, pode ficar intermediário, depende. Por exemplo, uma pessoa que usa uma medicação para emagrecer, um monjaro, tá lá, ela consegue encher bem menos, porque ela não percebe que ela tá com Uhum. fome. Agora, o nosso caso é outro. Então, a gente não consegue encher tão menos assim, né? E aí, o exercício ele faz o quê? Ele é como se ele adicionasse um saldozinho aqui a Entendi. mais, Uhum. que aí você consegue encher um pouco mais e ainda assim perder essa gordura, entende? Entendi. Então é este o papel do exercício. Então, assim, como você volta tarde para casa da faculdade, e aí de manhã cedo também fica cansado, então Uhum. ou você realmente implementa ali em algum trajeto seu de deslocamento
Uhum. durante o dia esse exercício, essa caminhada, que é uma coisa importante, tá, gente? No nosso dia a dia mesmo. Se você consegue, às vezes, fazer uma coisa a pé, ao invés de pegar um carro, algo assim, você já tá aumentando esse fator atividade física, né? Ou chegar em casa, dar uma passeada com o cachorro na rua, 10 minutos. Tudo isso já vai ser, assim, de grande contribuição, Uhum. tá? Porque aqui pela sua dieta, eu queria até ver, você tá com alguma queixa ou tá tudo bem, você tá conseguindo ter uma boa adesão? Tem alguma refeição? Eu acho que é mais na parte da tarde, que eu tô tendo dificuldade. Essa parte aqui, ó. Tá, na parte da tarde tá tendo Isso. dificuldade em que sentido? Às vezes eu não tô tendo tempo muito pra comer nesse horário, entendeu? Tá, aí você tá às vezes pulando a Isso, às vezes refeição. eu tô pulando. Vamos simplificar, por exemplo, ao invés aqui de fazer, frango, lá, tipo, leva um wrap com queijo e fruta, entendeu? Ou um pão com queijo e fruta, ou Um algo pão com assim. queijo, fruta. Assim, igual eu te falei, o lanche da tarde não é a refeição mais importante. Uhum. Se você fizer um café da manhã, um almoço, um jantar bem estruturados, você não precisa necessariamente fazer esse lanche. Hum. Aí você tem que me dizer assim: eu estou conseguindo fazer esses três bem e não estou me sentindo mal, não Uhum. estou me sentindo com vontade de roer o reboco da parede, Uhum. sabe? Se for esse o caso, manda bala. Se não, nem que seja uma coisa mínima ali, sabe, pra você ter pronta, seria interessante. Nem que seja só a fruta, entendeu? Entendi. Uhum. Então é nesse sentido que eu resguardo ali, sabe? Mas aí, assim, o almoço, o jantar, as quantidades, como que tá? Tá ficando saciada? Como que tá essa questão? Sim, no almoço sim. O jantar, assim, muitas vezes eu chego muito tarde, às vezes eu não consigo fazer, assim, como deveria fazer. Mas aí você faz como? Aí geralmente eu como bem Só sincero, ovo? mas Com o quê? Com nada? Ovo puro, ovo com legume, ovo com o quê? aí eu como com pão às vezes, entendeu? Alguma coisa assim, mais prática. Eu acho que pelo horário, acho que eu Entendi. deveria levar, eu penso, né, comigo que poderia ser eu levar alguma coisa pra comer na faculdade, tipo, ser minha janta, assim. Mas aí você chegaria em casa, não teria mais a janta ou você queria jantar de novo quando estivesse em casa? Não, aí chega em casa só deitar e Aham. dormir. Não, o ideal seria realmente você jantar o mais cedo possível, se você conseguisse levar. Eh, a gente pode tirar então, por exemplo, esse wrap que estava aqui no lanche da Nossa, uhum. tarde, virar ali o pão desse jantar, por exemplo. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa opção do iogurte com a fruta e um pouquinho de chia ali, pode ser o aveia também. E aí à noite você usa essa opção aqui. Uhum. Aí no caso, se você tiver tenta ter pelo menos os legumes. Lembra daquilo que eu te falei, você Sim, tem que ter os legumes. legumes para ficar se sentindo cheia. Se por algum acaso você conseguir repetir o almoço, pode repetir aqui no jantar, Pode? tá? Mas aí no geral, então você usa essa opção aqui do até tinha já, né, uma opção de rapidez aqui no jantar. Eu vou tirar ela aqui, que eu já montei. E aí, se, por exemplo, passar 100% batido esse lanche aqui da tarde, vamos Hum. supor. Mas aí você chegou em casa, comeu pão francês com a carne pra lá, tá satisfeito? Ok. Se não, aí você pega pelo menos essa fruta aqui, que era pra ter sido Não. comida à tarde, e traz à noite aqui, Entendi. pós-jantar, entendeu? Uhum. Mas aí vai se policiando, tá? Vai percebendo seu corpo, sinais de fome e de saciedade nesse período da tarde, tá bom? Pra tentar se organizar pra consumir alguma coisa, se você vê que tá ficando muito com fome. Mas eu acho que o ideal seria realmente você levar pra faculdade, sabe? Verdade. Tipo assim, você não faz o lanche da tarde, janta mais cedo, sei lá, umas 6 horas, vamos supor, ou 7, 7h30, porque você estava jantando tipo 10 e pouco, É, né? bem É muito tarde. tarde. Então leva, come lá,
se bater uma fome lá depois, esse lanche que era pra ser à tarde, você faz à noite quando chegar em casa, entendeu? Então, assim, seria uma boa também. Então tá, você pode fazer dessa forma, tá? Então basicamente foram essas alterações. A outra coisa que eu ia falar pra você também, que a minha pressão baixou muito. Olha! Não Eu tinha. queria ver a tabelinha. Do que, Tá anotando? sim, tô anotando. Tipo assim, antes ficava tipo 15, 16 ou às vezes 13, agora tá 12. Caramba, estabilizou bem. Estabilizou muito. Muito bom, nossa. Parabéns. Vou dar um mimo aqui dela, ó, gente. Ela tá. Eita, eu caí. O mimo só pra quem é paciente, tá? Já deixa a dica aqui, que teve uns pacientes antigos aí que mandaram mensagem. Paciente ativo, tá? Teve paciente aí antigo que não tá mais no acompanhamento, mandou mensagem falando que queria. Só pra quem é paciente atual. Muito bom. Então, eu vou ter, ó, aqui tem uma cadernetinha. Essa cadernetinha é para ajudar os pacientes a ter mais monitoramento, é para a gente escrever também as coisas que a gente está avançando, as coisas que ainda estão um pouco mais difíceis, tá? E aqui é uma bolsinha para você colocar o que quiser, maquiagem, lanchinho. Gente, com uma graça, né? Vamos combinar. Lindo, maravilhoso. Eu Vamos adorei. combinar. E eu não peguei uma pra mim até agora. Eu vou esperar acabar pra eu falar, nossa, queria uma pra mim. Mas eu vou pegar uma pra mim pra fazer propaganda de mim mesma, né? Achei lindo. Então, ó, vou anotar aqui todas as evoluções que a gente teve, né? Então, ó, a pressão abaixou, conseguiu se organizar mesmo diante ali de feriado, de Páscoa, de tudo, né? Não exagerou nessas refeições, nessas ocasiões. Minha letra é feia, tá, gente? Não repara, não. Que mais? O número da calça, né? Diminuiu bem, então, isso aí. Da calça diminuiu, o peso também, tá? Então, assim, o que que eu vou pegar mais no seu pé mesmo é em É o relação a esse exercício. jantar, né? De se policiar e o exercício. Não sei ainda como a gente vai fazer isso. Esse trajeto que você falou, às vezes, do seu trabalho, quanto tempo que é? Pra ir pro Antes da gente começar o vídeo que você falou que às vezes conseguiria fazer caminhando um trajeto. pra do meu serviço Uhum. pra faculdade, eu acho que em torno de 20 minutos. Então É porque vamos aqui não implementar. seca aqui. Tá. Caminhada. Ou lembra daqui. Hoje a gente vai. Ai, não posso falar. Cala a boca, cala a boca. A gente fala demais. A gente tem que botar um durex nessa boca. Mas aí, vamos colocar aqui, ó. Um hitzinho aqui, ó, de 10 a 15 minutos, pelo menos assim, umas 2 vezes na semana. Tá. Já que você não tá conseguindo acordar às vezes pra fazer, mas que seja à noite. Tipo, 15 minutos que seja. Acho que vai te ajudar até a dormir. Mas o sono também tá melhor? Tá melhor. Tô conseguindo dormir e descansar mesmo. Daquele de Sim, não ficar ficar. acordando toda hora. Nossa, e essa questão da pressão é muito importante, né, Mel? É uma coisa assim, gente, pressão alta não é brincadeira. Quando ela falou lá naquele primeiro episódio, né? Você falou muito bem. Você falou assim: eu tenho casos na família, sei quanto é difícil. Pressão alta, você não brinca. A hora que ela quiser dar problema, dar um problema no coração, ela dá. Então, assim, o seu plano ainda já até baixou até um pouco mais a comida agora, com essa questão do lanche, né? Então, se policiar novamente em relação a esse jantar, tentar jogar mais cedo, esse exercício, manter esse auto-monitoramento do peso que você tá fazendo bem, tá? Gente, ficar se pesando não é bitolação, tá? Se você tá nesse processo, você precisa ter disciplina com isso, né? Manter esse auto-monitoramento do peso e no final de semana também, né? Continuar assim, as refeições livres ali com parcimônia, tá?
Nesse final de semana você vai pra academia, mora nessa academia. Fica lá Uhum. 2 horas, não sai de lá. Quando der 2 horas no relógio, você não vai embora. Aquela nutritóxica. Nós dá uma figurinha assim, uma nutritóxica. Gente, não sou tóxica, sou Mas essa sincera. essa refeição livre, é quantas vezes mais ou menos você De 1 a 2 na semana, no máximo. 1 a 2? Isso, quanto menos, melhor pra você. Mas é refeição livre, igual eu sempre falo, né? Dia livre, tá? Então, tipo, é que tem gente que às vezes emenda, né? Aí feijoada do sábado, aí à tarde um sorvete, aí um Uhum, jantar, um hambúrguer. Não, tipo, você escolhe uma refeição às vezes de sábado, uma no domingo, por exemplo. Coisa assim que você gosta muito. Aí você faz uhum. essa refeição. De Entendi, fora do planejamento, entendeu? entendi, Mais programado. entendi. Você se programa pra Uhum. isso, tá? Então, vamos manter nessa pegada consistência, tá? Consistência sempre, ó, vou até colocar aqui, ó, consistência. Gente, essa letra é tão feia que dá vergonha, né? Meu O Deus. Daniel falou que eu preciso fazer caligrafia de novo. Ô, filho da mãe. Consistência é mais importante que perfeição. Se a gente consegue unir os dois, melhor ainda. Uhum. Mas vamos continuar aqui nessa pegada, na próxima consulta, sempre manter essa perda de peso aqui de 1 quilo e pouco pelo mês, 1,6 kg, 2, melhor ainda, tá bom? Se você aumentar esse exercício, você vai ver que você consegue Vai perder mais, bem aham. mais, tá? E esse peso aqui agora que você está, 78 que deu, né? Hoje. Coloca esse peso, 78, 79, como um peso, principalmente 79, né? Em peso alerta, Mel. O que é o Uhum, peso alerta? Aquele peso assim que a gente não quer subir dele, tá? Então, uhum, assim, não queremos voltar pra casa do 80, uhum, tá bom? Então, lembre-se disso. Se você já tá vendo que tá chegando, às vezes, muito perto de 79,5, 79, tá lá, você já, uhum. sabe? É muito importante a gente ter um peso alerta. Isso, inclusive, é cientificamente uma das estratégias que a gente tem de monitoramento. Isso é uma coisa importante para falar. Tem estudos que mostram que quanto mais estratégia de monitoramento você tende a ter mais resultados. Então, a gente já tem estratégia de monitoramento um, que é o acompanhamento. Uhum, 2, que é o automonitoramento do peso, se pesar regularmente. 3, organizar as refeições. Aí, 4, o estabelecimento, às vezes, de um peso alerta, uhum, terapia. Então, você está com várias estratégias. Dá uhum, para ver que você está bem consciente do processo, né? uhum. Isso, para mim, já é, assim, muito positivo, tá? Então, vamos manter esse peso aqui alerta pra gente não ter Voltar nele. brecha pra voltar Uhum, pra casa dos 80, tá? uhum, Daqui pra baixo. uhum. Beleza? Bora pra Beleza, cima? combinado. Então é isso. Galera, quero agradecer aí a sua presença no episódio. Espero que você tenha tirado vários insights e tenha comemorado também as conquistas da Mel aqui nesse primeiro mês, certo? Muitas coisas positivas. E você sempre tem que olhar o emagrecimento por essa ótica. Nunca somente como um peso na balança, mas porque você tem uma vida ao todo que também precisa de melhoras, né? E quando você vê melhoras nesses outros aspectos da vida, isso automaticamente te motiva mais a se manter mais consistente, a diminuir esse peso, que é algo que você quer também, certo? Então, eu quero agradecer a sua presença aqui nesse vídeo, te falar para inscrever nesse canal, que a gente vai continuar entregando muito conteúdo de valor e você não pode perder. Manda para uma amiga que está querendo emagrecer, para sua mãe, para sua tia, para sua avó, no grupo das amigas que ficam aí fazendo loucura para emagrecer, manda para elas, que a gente tá só começando e você tem muito a aprender aqui também, tá bom? Minhas redes sociais estão todas aqui. Michelle, deixa aí, deixa na descrição desse vídeo também, eu vou deixar para você acompanhar meu Instagram. E se quiser saber mais sobre o acompanhamento nutricional, tem o contato aqui na descrição também, tá bom? Fala pro pessoal se inscrever, Mel. Se inscreve aí, gente, compartilha, siga o Instagram da Mari, TikTok também, né? Você É, tem, né? é Tudo que você bem for isso. possível e torce por mim. Né? Aqui dá pra ver mesmo, né? As pernas de cintura, que já deu uma diminuída boa. Aqui a foto de costas. Então, ó. Por isso que eu falo pra gente sempre tentar padronizar a roupa, porque muitas vezes fica mais difícil de visualizar, né? Com uma roupa diferente. Ó, por exemplo, hoje aqui ficou um pouco mais difícil de ver. Aqui a gente tá conseguindo ver um pouquinho melhor. Mas você vê que assim, tá tudo muito mais Uhum, largo, né? uhum.
Então aqui também a foto de lado agora. Aí, ó, essa aqui eu acho que é uma das que deu pra ver um pouco mais, né, Uhum. a diferença. Até aqui, ó, Do braço. olha aí. Então aqui a gordura da barriga também tá bem mais estufado, né, esse É. aspecto de estufamento.